Os Taiping agora formavam um exército organizado. Grande parte deles havia vendido suas economias para sustentar a peregrinação idealizada por Hong. As famílias seguiram a peregrinação Taiping, o que tornava os números de civis muito maiores que os números de militares. Neste período, Xiuquan estava interessado em traduzir a Bíblia, como já foi relatado, e tratou logo de dividir os seus exércitos e estabelecer uma cadeia de comando. Nos primeiros dias de 1851, em algum momento após a Batalha de Jintian, ele nomeou os 5 reis cardeais, sendo eles Yang Xiuqing, rei do leste, Xiao Shaogui, rei do oeste, Feng Yuxiang, rei do sul, Wei Xiuhui, rei do norte, e Shi Dakai, rei auxiliar. Yang era aquele que dispunha de mais confiança do exército. Muitas vezes os historiadores se referem a ele como o verdadeiro governante militar da rebelião. Yang liderou uma série de campanhas bem-sucedidas que serão abordadas mais à frente. Uma palhinha aqui sobre cada um desses comandantes. Yang nasceu no meio rural, assim como Hong, mas perdeu seus pais ainda jovem. Ele trabalhava numa propriedade rural, provavelmente como carvoeiro, quando conheceu Hong em 1848 e decidiu seguir a peregrinação, nem tanto por concordar, mas por estar revolto com a sua vida. Xiao Shaogui era rei do oeste e era um Hakka assim como Hong. Provavelmente era um Yao. Era excelente orador e é lembrado por ter uma força física imensa. Grande parte dos primeiros convertidos foram convertidos por Xiao, mas ele faleceu no início da rebelião em 1853. Wei Shanghui, rei do norte, por sua vez, era um nobre, dono de muitas terras, que se converteu fielmente aos desígnios de Xiuquan. Ele financiou parte do impulso inicial dos Taiping e governou com relativa estabilidade, ficando na defesa e não nas vitórias em batalha. Feng Yuxiang, rei do sul, primo de Hong, foi o primeiro convertido. Também ele foi um grande orador, responsável pela conversão de grande parte dos fiéis. Feng foi especialmente importante para o desenvolvimento pessoal de Hong, porém, a morte precoce, em 1852, não lhe permitiu acompanhar e aconselhar seu primo. Foi uma grande perca irrecuperável na vida de Xiuquan. Shi Dakai, rei auxiliar, foi o mais leal e longevo dos reis cardeais, que era impressionante combatente, um líder muito leal e dispunha de alto grau de confiabilidade das tropas. Além disso, ficou imortalizado como herói na China ao ser cercado e oferecer-se para morrer pela pena dos 1000 cortes, considerada a forma de tortura mais extrema, em troca de que seus soldados fossem libertados. Os Qing aceitaram matar Shi, que sofreu apenas sem gritar, mas os soldados Qing não honraram o acordo e mataram as tropas de Shi. Voltando à biografia de Hong, no período que compreende 1847 a 1852, apesar da Batalha de Jintian, Hong vai seguir dedicado a traduzir a Bíblia conforme sua necessidade governamental. A guerra, porém, prosseguia, e por quase um ano, Hong permaneceu estacionado em Jintian, até que, em 25 de setembro de 1851, eles decidem avançar sobre Yongan, uma grande cidade na margem do rio Xiang. Eles invadem a cidade, destroem os artefatos confucionistas, prendem os manchus e os destituem de suas posses. Os que são resistentes são mortos. Nesse período, Hong termina de traduzir a Bíblia e ainda em 1852 irá promulgar uma série de leis. Essas leis são os resultados de anos de pesquisa de Hong estudando o confucionismo. Elas promovem um sistema ambíguo de anticonfucionismo e subversão do cristianismo. Conforme Mato Ismalazar aponta, após o encontro de Hong com Issachar, ele se dedicou a subverter aqueles pontos que mais lhe traziam benefício da Bíblia, para trazer para si maior poder possível.
editou os 10 mandamentos e editou principalmente passagens do Velho Testamento. Meses após tomar a cidade, ainda em 1852, o exército imperial cerca Yongan e os Taiping, agora cerca de 40 mil pessoas, fogem. Muitas baixas aconteceram neste dia até que eles conseguissem dispersar os inimigos, mas as pesadas baixas não impediram de se dirigirem a Guilin, uma outra grande cidade da região. Lá, eles são impedidos de entrar pelas tropas da cidade. Hong diz ter visões que lhe recomendam deixar essa cidade e partir à conversão. Os Taiping vão seguir o rio Xiang e novamente arrecadar muitos fiéis. Em 10 de junho de 1853, já haviam alcançado a província de Hunan e vão se encontrar com o exército privado do nobre local Jiang Zongyuan. Esta foi a batalha que mais alterou a personalidade de Hong antes do fim. Se até então ele era altivo e aberto, perder parte da sua família, um irmão e especialmente Feng Yuxian nunca mais deixou Hong descansar e tornou-se devagar impetuoso e desumano. Apesar de perder quase 20% de todos os seus seguidores na batalha contra Jiang, eles foram vitoriosos e dispersaram os exércitos. Yang Xiuqing, junto de Tang Zhenkai, ficaram responsáveis por organizar uma marinha Taiping. Como grande parte dos seguidores de Hong eram civis, tornou-se urgente um meio mais efetivo para transportá-los, e nesta tarefa, Tang desempenhou muito bem seu papel. Seguiram então o rio, agora bem mais velozes. Invadiram algumas vilas menores para destruir ídolos e converter fiéis, até que, em 1853, Hong dizia ter visões da Terra Prometida e que era chegada a hora de estabelecer o grande reino celestial. Por este motivo, invadiram Changshan, tentativa totalmente errada que resultou na morte de uma parte do contingente e do rei do oeste, Xiao Shaogui. Decidem então invadir a grande cidade de Nanquim, em 19 de março de 1853. Os Taiping tomam a cidade e provocam um verdadeiro massacre, com cerca de 40 mil mortos civis e outros muitos militares. Hong já havia perdido a cabeça e agora estava cada vez mais louco. Crianças, mulheres, idosos, independente de resistir ou não, todos tiveram o mesmo destino. Simões e Spence argumentam que Hong já não tinha controle sobre o exército e foi Yang Xiuqing quem decidiu se dirigir para Nanquim. Hong queria se dirigir para Beijing, capital da China. Hong só cedeu porque percebeu que não tinha mais controle sobre o exército. Nesse ponto, os Taiping superavam os 20 mil e com a população recém-dominada em Nanquim superavam os 40 mil. Pelos próximos meses, Hong irá se dedicar a criar leis e éditos que regulam a vida pessoal dos Taiping, leis contra o sexo antes do casamento, redistribuição de terras e etc. Este é o momento da consolidação da rebelião e rapidamente seus generais conquistam diversas cidades, principalmente ao sul e a oeste de Nanquim. Eles tentam avançar ao norte sobre Pequim, mas era impossível para eles. Pequim convocou 40 mil soldados mongóis para lutar nas inúmeras batalhas nas províncias de Henan contra os Taiping. Estas batalhas duraram até 1855, quando, mesmo com reforços, os Taiping bateram em retirada de Tianjin. Li Jifang, primo de Hong, foi capturado. Ao sul, os problemas começaram em 1854, quando Zheng Guanfeng formou um exército privado muito bem organizado para derrotar os revoltosos. O sucesso de seu pequeno exército estava no treinamento, posicionamento e modernização de suas tropas. Zheng foi um dos estrategistas mais capazes da história, e posso fazer uma biografia dele e do seu exército mais para frente. Mas voltando a Hong, ele nesse período já havia se entregado à loucura.
passava grande parte dos seus dias estudando a Bíblia e produzindo interpretações próprias do que lia. Além disso, existe uma série de autores que dizem que Hong estava mais ocupado com as concubinas. Eu, porém, acho que Hong não tinha tempo para isso, visto que nesse período ele produziu uma infinidade de textos e éditos. A chegada de Shidakai ao sul muda os rumos da guerra e a balança pende mais uma vez para os Taiping. Em 1856, Hubei, Wuhan, Jiangsu estavam praticamente controladas por Taipings. Este foi o auge do movimento, mas logo adiante veio uma rápida queda. A cobiça de Yang Xiuqing fez com que esse se sentisse poderoso e pronto para tomar o lugar de Hong. Wei e Xi estavam em campanha, um ao norte e outro ao sul. Hong, porém, se garantiu com apoio popular e retomou o controle ao chamar de volta Wei e Xi. Em 2 de setembro de 1856, Hong convida Yang para receber o título de comandante-geral que ele desejava, mas se trata de uma armadilha. Suas tropas mais fiéis são cercadas e massacradas por Wei, perseguindo até o último dos seguidores de Yang. Este acontecimento gerou em torno de 20.000 vítimas e deixou os fiéis Taiping revoltados. O historiador Teng aponta que este momento foi o início da queda dos Taiping. Para se livrar da culpa, Hong recorre a culpar Wei por tudo que havia acontecido. Este, revoltado, inicia uma rebelião dentro da rebelião. Essa rebelião gerou uma série de vítimas entre os Taiping. Em novembro de 1856, mais de 60.000 já haviam morrido nessas batalhas internas, quando Wei caiu e grande parte dos domínios Taiping já estavam novamente sobre os domínios do Império. Zheng Guanfeng retomou Huan, Henan e Hubei e estavam bastante pressionados ao norte pelos Qin. Pelo que aponta Hamberg sobre o período, Hong já não estava mais em condições de sanidade. Ele estava obcecado em descobrir na Bíblia uma mensagem de Deus que salvasse seu reino e via todos ao seu redor como conspiradores. Logo, o prestígio de Xi passou a incomodar Hong e em maio de 1857, Xi partiu para outras províncias, levando consigo 200.000 soldados sobre acusações de estar planejando matar Hong. Em 1858, restavam poucas cidades sob o controle de Hong e grande parte dos domínios Taiping voltou a ser domínio do Império. Zheng Guanfeng retomou Wuhan, Henan e Hubei. Estavam bastante pressionados ao norte pelos Qin, pelo que aponta Hamberg sobre esse período. Hong já não estava mais em condições de sanidade. Ele estava obcecado em descobrir na Bíblia uma mensagem de Deus que salvasse seu reino e via todos ao seu redor como conspiradores. Logo, o prestígio de Xi passou a incomodar Hong e em maio de 1857, Xi partiu para outras províncias, levando consigo 200.000 soldados sob a acusação de estar planejando matar Hong. Em 1858, poucas cidades restavam sob o controle de Hong e os fiéis, cada vez mais desconfiados, fugiam quando era oportuno, muitos tentando se encontrar com Xi. O que vai dar uma sobrevida ao reino é a chegada de Hengan, primo de Hong, em maio de 1859. Assim que ele chega, Hong, desesperado, lhe confere o título de Rei Protetor e Hengan vai implementar uma série de medidas ocidentalizantes, bem como vai promover uma reforma na doutrina cristã Taiping. Hengan havia permanecido estudando com os missionários de Londres em Guangdong e estava muito entendido do cristianismo. Xiuquan parecia pouco disposto a aceitar as reformas de Heng, porém estava sem aliados e via a derrota em sua porta. O general Xiu Sheng, que havia permanecido ao lado de Hong, conduziu uma incursão a Hangzhou
no dia 19 de março. Isso fez as tropas Qin se movimentarem para lá e deixarem elas desprotegidas, pois Xiu Sheng voltava de Hangzhou e Hengan partiu para auxiliar a retaguarda. As tropas Qin Isso fez as tropas Qin se movimentarem para lá e deixarem elas desprotegidas, pois Xiu Sheng voltava de Hangzhou e Hengan partiu para auxiliar a retaguarda. As tropas Qin caíram assim entre a bigorna e o martelo e foram amassadas. Todo esse período, Hong Xiuquan passa trancado em seu palácio estudando a Bíblia, e Hengan se movimenta para conquistar outras 3 cidades, Shangzhou, Suzhou e Xangai. Eles conquistam as 2 primeiras cidades rapidamente. Se aproximam de Xangai com um enorme e bem organizado exército, mas tudo muda novamente e a partir de então, os britânicos, que não haviam feito grandes investidas contra os Taiping, na verdade foram eles que de muitas formas possibilitaram o sucesso da campanha Taiping, enfraquecendo os Qin na Guerra do Ópio, agora vão entrar na guerra. Os tratados desiguais estabelecidos na Segunda Guerra do Ópio liberavam os portos de Xangai aos estrangeiros, e para defender este acordo, os britânicos aceitam compor as tropas Qin para recuperar o domínio de Xangai. Assim foi feito, e em julho de 1860, quando Xiu Sheng e Hengan alcançaram Xangai, encontraram uma forte resistência estrangeira. Estes resolveram retornar para Nanquim após ser parcialmente derrotados. Em meados de 1861, Xiu Sheng e Hengan já haviam retornado para Nanquim. As posições a oeste eram as últimas linhas e não havia quase nenhum território sobre o domínio de Hong. Xiu Sheng tentou persuadir que eles se colocassem novamente em peregrinação, mas Hong agora o invejava e tramava para o fim de seu principal general, desconfiado que ele estivesse planejando contra ele. Após perder sucessivas posições, Hengan e Xiuquan ficam isolados em Nanquim, e em julho Hong falece. Sobre esse fato, existem versões muito diferentes: suicídio, envenenamento ou outra causa. Poucos dias depois, o Império invade Nanquim e encontra ainda assim muita resistência. Cerca de 18.000 perecem neste dia, e a grande rebelião Taiping chega assim ao seu fim. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, deixa o like e falou!